Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do futebol no geral aqui no Brasil, mas sobretudo torcedores do Fluminense, torcedoras do Fluminense, torcedores e torcedoras do Inter sobre a vitória, gente, espetacular e classificação da equipe do Flu para a final da Copa Libertadores de América. No momento em que o Inter foi muito valente, teve uma estratégia que durante muito tempo na partida funcionou muito bem, e acho que fez aquilo que poderia ter feito. Ou seja, o Inter não deixou, de certa maneira, de brilhar. Numa noite em que isso aconteceu, o Fluminense foi muito mais. Muito mais. Eu confesso pra vocês, eu confesso que eu ainda estou chocado com o que aconteceu na Gigante do Beira-Rio. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. E sobre a expectativa do que pode ser essa final aí, né? Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, gente, que é uma gigante do mundo das apostas, importantíssima. Trata você como consumidor, tem odds muito altas, né? Você vai encontrar ali as odds mais altas do mercado. É extremamente confiável, é tida na Europa como a mais confiável do planeta Terra, a OneXBet. Então, se você curte uma aposta esportiva, convido você a clicar no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar na OneXBet. Mas coloquem também o código promocional OneXJosa, que vai permitir a você, caso queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito e também vai notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Beleza, gente? OneXBet. E de quebra, Josa? Bom, e de quebra, meus amigos, minhas amigas. Esqueçam todos os jogos e se ligue no grande jogo de hoje, que vai decretar o outro finalista da Libertadores de América. Eu não tenho nem ideia de quem pode ganhar esse jogo. Eu não vejo favoritismo em Boca e Palmeiras. É um jogo que podemos ter poucos gols ou que podemos ter muitos gols. É um jogo que pode ser muito travado no primeiro tempo, né? É um jogo que pode ter muitas emoções. Eu não sei muito bem em quem eu apostaria, mas eu acho que neste caso aí, eu ia muito aí na aposta de que poderíamos ter até um gol no primeiro tempo. Mais do que um, dificilmente nós teríamos no primeiro tempo. Poderia ser essa aposta aí, né? Qualquer aposta diferente disso, para mim, é arriscado. E aí você tem que ver se vale a pena. Se é uma aposta válida, você colocar classificação do Boca, empate ou vitória do Boca, né? Classificação do Verdão, empate ou vitória para o Verdão e assim por diante. Mas fica a dica aí desse jogo que pode ser espetacular. Vai ter muito dinheiro envolvido nesse jogo aí, gente. Vamos assistir o jogo e torcer, fazer uma aposta aí para ganhar um dinheiro aí nessa partida. Beleza, gente? Ok? Não deixe de cadastrar-se lá e colocar o código promocional OneXJosa, beleza? Ok, vamos lá. Foi assustador o que a gente viu na Gigante do Beira-Rio. Foi assustador. A gente está começando a ver aqui no Brasil, né, uma atuação de tal sorte, de tal forma impressionante dos torcedores, que acaba fazendo com que o espetáculo seja ainda mais grandioso. Nós temos visto muito isso com a torcida do Fortaleza. Nós vimos isto na noite de quinta-feira, né, de quarta-feira, na Gigante do Beira-Rio da torcida do Internacional. Foi espetacular, foi sensacional, foi maravilhoso. Gente, parabéns à torcida do Inter. Foi comovente e belo o espetáculo que a torcida do Internacional fez para o seu time. Acalentou da melhor maneira possível. Fez tudo possível para que a equipe passasse a final. Fez toda a sua parte de uma maneira brilhante. Parabéns à torcida do Inter por essa festa espetacular. Por certo que também parabéns à torcida do Fluminense, né, pela vitória, por encher também o Maracanã no jogo de ida e assim por diante. Dentro de campo a gente viu uma equipe do Inter montada para fazer o gol. Toda ela voltada para fazer o gol. Uma intensidade monstruosa, né? Tentando ocupar todos os espaços possíveis, uma locomoção dos jogadores assim, que assustou, parecia até mesmo o contexto dos grandes jogos do futebol europeu, com alguns destaques ali. Tivemos o Ener Valencia que durante todos os momentos aí do primeiro tempo ali se destacou de certa forma, mas não, também não. Foi um jogador que perdeu a grande oportunidade de ser um grande destaque e ajudar o Inter a passar a final, na minha opinião. Espera-se muito de um jogador como esse e, a meu ver, ele deixou a desejar. Mas tivemos ali, na verdade, um Inter muito focado em fazer o gol. O Inter sabia que precisava sair na frente do Fluminense, né? Foi o que fez.
conseguiu fazer o gol. Acho que se demorasse um pouco mais, poderia intimidar muito mais o Fluminense. Só que a energia gasta pelo Inter para fazer esse gol foi tão forte, gente, tão intensa, que acabou cobrando do Colorado que depois tentasse recuar um pouco mais, né, tentasse se compactar um pouco mais no campo de defesa para esperar o Fluminense. Né? Isso talvez não em virtude de que tenha sido algo pensado pelo Cudê, mas talvez algo que fosse necessário diante de todo o desgaste que os jogadores do Inter dentro de campo praticaram até fazer o seu gol. Né? Então tivemos o primeiro tempo aqui em que o Inter foi absurdo em campo, foi gigantesco em campo. Né? Foi uma equipe assim espetacular, que se passasse para a final, representaria muito bem o futebol brasileiro. E aqueles que estão reclamando agora do Cudê, e acham que podem reclamar, o torcedor tem todo o direito, analista nem tanto, né? Tem que ter um pouco mais de objetividade. Mas aqueles que estão reclamando do Cudê, eu diria para vocês que o Inter não chegaria à semifinal se não fosse pelo Cudê. Se fosse pelo Mano Menezes, sequer estaria neste momento disputando essa competição. Tá? Saiu na semifinal? Saiu. Foi uma pena? Foi. O torcedor ficou lamentando? Ficou chateado com o técnico que, de certa forma, para muitos, recuou muito a equipe no segundo tempo? Perfeito. Que não tomou as melhores decisões no segundo tempo? Perfeito. Ok. Tudo bem. Mas não dá para tirar, por exemplo, o mérito dele de fazer o Inter chegar à etapa de semifinal. A maneira como o Inter jogou no primeiro tempo, o Inter jamais jogou com o Mano Menezes. Jamais. O Inter foi um desafiante colossal para o Fluminense. E obrigou, gente, o Fluminense a ser protagonista. Toda aquela ideia de jogo do Diniz, né, para tomar o campo do adversário, para ser propositivo, né, para ter aquele jogo super ofensivo, né, dominar o meio de campo. Todo aquele jogo permeado por ideias que são muito diferentes aqui no Brasil em relação a outros técnicos, todo aquele jogo funcionou muito bem nessa partida contra o Inter. Apesar de que o Diniz também errou na partida, na minha opinião, ao bancar o jogador, o Ganso, né, no primeiro tempo. A equipe do Fluminense perdeu completamente o meio de campo. Né? O Ganso não sabia o que fazer dentro de campo. Foi completamente ali, né, destruído pela marcação e pela intensidade do Inter. Mas, na minha opinião, o Diniz soube, né, reverter esse processo, sobretudo com a qualidade da conversa no vestiário, assim como no segundo tempo com algumas alterações. Algumas atuações que não dá nem para comentar, né, de espetaculares, de jogadores com áreas, Cano, sabe, garoto área da base do Fluminense também, o Kennedy, né, impressionante e até comovente. A maneira como o Fluminense foi atrás da vitória foi tão intensa, gente, foi tão profunda, foi tão chocante, que na minha opinião, não é que o Inter não quisesse fazer diferente. A meu ver, pareceu que o Inter não conseguia mais fazer algo diferente. O Inter não estava conseguindo. E importa demais neste momento que, em vez de você ficar olhando somente para os problemas do Inter e os erros do Inter na partida, que você olhe também para todos os méritos do Fluminense nessa partida contra o Inter na Gigante do Beira-Rio. A maneira como jogou o Fluminense no segundo tempo, né, a fidelidade a uma ideia de jogo, a busca incessante pelo resultado e, deixando muito claro, sabendo o que fazer em campo, sem desespero, com lucidez, intensidade na lucidez, uma ideia de jogo levado, né, à extremidade. Né? Então, o Fluminense em nenhum momento desistiu. E quando o Fluminense chega ao gol de empate, aquilo foi como se fosse um soco completo ali no estômago ali da equipe do Inter. E a equipe já não tinha mais o que fazer. Estava já mais ou menos claro de que o Fluminense conseguiria virar a partida. Estava muito claro. O gol seria questão de minutos e ele de fato aconteceu. O Flusão conseguiu passar a final. Foi brilhante, foi fantástico, foi maravilhoso e vai representar muito bem o futebol brasileiro na final da Libertadores de América. Acho que o Inter foi até onde podia ir. Eu lamento aos torcedores colorados, mas realmente o Inter, neste caso, foi completamente dominado por um time que jogou muito mais. E acho que o Inter fez muito bem o seu papel de desafiante. Acho que o Inter foi muito bem até chegar à semifinal. É lamentável? Mas pode ter outra chance na próxima temporada. Acho que tem que manter a comissão técnica, tem que investir ali em um outro jogador que esteja faltando, porque eu ainda acredito muito nesse Colorado. Agora, eu preciso relatar para vocês que eu fiquei muito feliz com o que eu vi o Fluminense fazer dentro de campo. Me lembrou os grandes momentos do futebol brasileiro. Foi comovente, conectou o nosso futebol com uma ideia essencial do nosso jogo, que há muita gente não vê aqui no futebol brasileiro. O grande futebol brasileiro, né,
da coragem, da ousadia, do protagonismo. Esse futebol esteve materializado ontem em campo, na Gigante do Beira-Rio, pela equipe do Fluminense, pela equipe, precisamos deixar isso claro, pela equipe do Fernando Diniz, né? Então esse Fluminense foi muito merecedor dessa vaga à final. Parabéns à torcida, portanto, do Flusão. Acho que vai ser um grande representante brasileiro na final, como eu disse. E acho até que chega à final muito forte depois dessa vitória. A maneira como o Fluminense passou a final e a maneira como a equipe passa para uma etapa decisiva diz muito sobre o que ela pode ser enquanto é desafiante para a outra equipe na próxima etapa. Neste caso, a maneira como o Fluminense passou para a final, né, passou com tanta força, com tanto perfil, com tanta grandeza, que vai levar sim aí até mesmo um certo favoritismo, na minha opinião, diante do Boca Juniors ou diante do Palmeiras. Parabéns ao Flusão por esse jogo, parabéns ao Inter, parabéns à torcida do Inter pelo espetáculo, parabéns a todos pela festa que foi ontem na Gigante do Beira-Rio, a grande festa do futebol brasileiro, como há muito tempo a gente não via. É isso.